O advogado Dr. Ezequiel Silveira, que defende presos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e trabalha com a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, a ASFAV, explicou em uma transmissão ao vivo as propostas de acordos de não persecução penal que a Procuradoria-Geral da República vem oferecendo aos presos políticos, aparentemente mais leves do que as propostas feitas no ano passado sob o comando do PGR anterior. O advogado apontou: quando você coloca na balança o que está proposto e o que essas pessoas já passaram, já sofreram e a pena que eles já tiveram, não há razoabilidade nessas propostas da ANPP. Elas continuam sendo irrazoáveis, continuam sendo punitivistas, continuam sendo estigmatizantes, como eram as propostas assinadas pelo Dr. Carlos Frederico. Ezequiel Silveira explicou que as duas cláusulas mais questionáveis dos primeiros acordos foram mantidas nos novos acordos sendo oferecidos. Nos novos acordos, a PGR segue exigindo uma confissão e permite que essa confissão seja utilizada contra o réu em outros processos. Ele comentou: dizem que agora estão agindo de acordo com a lei, mas quando o STF descumpriu a Constituição Federal e a lei em todos os outros aspectos desse processo, a PGR em nada se manifestou. Pelo contrário, foi cúmplice do STF no descumprimento da lei. Mas para celebrar o ANPP, eles querem seguir estritamente o que diz a lei, o que é uma baita de uma hipocrisia. O advogado acrescentou que o acordo proposto também não impede que os réus sejam processados civil e administrativamente. Ele disse: então não é interessante, não faz sentido, é uma proposta que continua sendo irrazoável. E a gente esperava que o Dr. Gonê, quando assumisse a PGR, fosse menos desinteligente nessas propostas, mas infelizmente eles continuam com essa linha de pensamento punitivista com relação a essas pessoas do 8 de janeiro. Silveira apontou que o aspecto mais importante a ser considerado é a finalidade desses acordos mais amenos propostos pela Procuradoria-Geral da República. Ele mencionou uma matéria da velha imprensa que relata que a PGR quer os acordos para poupar o STF de julgar mais de 1.000 ações penais. O advogado disse: veja bem, o interesse da PGR para que as pessoas assinem um ANPP não é para cumprir obrigação legal, não é para promover a justiça de uma forma não estigmatizante, que é a proposta do ANPP. Não. A ideia da PGR é fazer com que o Supremo Tribunal Federal se desafogue dos processos, porque se os ANPPs não forem celebrados, o STF vai ter que julgar essas mais de 1.000 ações penais que eles abriram indevidamente, sem ter competência para isso, e agora estão preocupados em como julgar. Ezequiel Silveira afirmou: se o STF quis se transformar em uma vara criminal de cidade pequena, é problema do STF. Ele que arranje pauta para julgar esses processos que não deveriam estar lá. Nós só temos a lamentar que a PGR, mais uma vez, funcione como um puxadinho do STF. A gente esperava que, com a saída do Dr. Carlos Frederico, que apequenou a PGR, a Procuradoria-Geral da República voltasse a ser um órgão independente. Mas, pelo visto, o Dr. Gonê está indo na mesma linha e tentando diminuir o trabalho dos ministros do STF, o que é uma pena. A gente vai continuar denunciando e continuar falando, demonstrando as irregularidades desse processo. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal.
Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio e interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro, que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 30 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Fala pessoal, Ezequiel Silveira aqui. Agora, no início de 2024, algumas pessoas que estão sendo investigadas no inquérito 4921 estão recebendo algumas propostas de acordo de não persecução penal que estão vindo um pouco diferentes daquelas primeiras propostas que foram realizadas no final do ano passado. E as pessoas têm me perguntado a respeito dessa proposta, porque ela veio com alguns termos mais flexíveis, né, mais a menos, e eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa situação. Veja bem, eu dei uma entrevista na semana passada para a coluna da Malu Gaspar do jornal o Globo, que foi repercutido pela revista Oeste, em que nós analisávamos essa nova a proposta de ANPP que está sendo oferecida pela PGR. Ela é uma proposta que ela tem algumas cláusulas atenuadas. Por exemplo, o número de horas comunitárias, que era de 300 horas na primeira proposta, agora caiu para 150. A multa, que variava a depender da condição financeira, pelo menos ao que consta da reportagem, ela foi tabelada no valor de R$5.000 para todas as pessoas. E a confissão, que teria que ser circunstancial, agora me parece que é uma confissão mais genérica. Entretanto, o que eu disse nessa entrevista é que ainda assim essa proposta de acordo não era interessante para os nossos clientes.
Óbvio que a gente sempre deixa claro que nós, quando vamos introduzir essa situação para os nossos clientes, nós informamos os prós, os contras de você firmar uma ANPP, mas quando você coloca na balança o peso entre o que está sendo proposto e o que essas pessoas já passaram, já sofreram, o que de pena elas já tiveram e o que elas eventualmente poderiam ter de pena em uma eventual condenação, não há razoabilidade, né, nessas propostas da ANPP. Elas continuam sendo irrazoáveis, continuam sendo punitivistas, continuam sendo estigmatizantes, assim como eram as propostas que foram assinadas pelo doutor Carlos Frederico. E o pior de tudo é que nessas propostas novas seguem as duas cláusulas mais problemáticas, ao meu ver, nessa proposta do ANPP, que são a cláusula 7ª e a cláusula 9ª. E o que elas dizem? Uma delas diz que a confissão que você precisa fazer para celebrar o ANPP, ela pode ser utilizada posteriormente, pode ser valorada como meio de prova posteriormente. Ou seja, você confessa a prática do crime, celebra o ANPP, mas depois, se eles quiserem te processar novamente, eles vão te processar e ainda vão utilizar essa confissão contra você. Então, assim, não dá segurança jurídica nenhuma nesse ponto. Lembrando que essa confissão, a PGR poderia muito bem oferecer um acordo de não persecução penal sem a confissão, porque nós temos aí diversos exemplos de acordos firmados pelo Ministério Público sem a necessidade da confissão, mas eles dizem que agora eles estão agindo de acordo com a lei. Então, a confissão, como é um mandamento legal, eles estão exigindo. Mas, quando o Supremo Tribunal Federal descumpriu a Constituição e a lei em todos os outros aspectos desse processo, a PGR em nada se manifestou, pelo contrário, foi cúmplice do Supremo Tribunal Federal no descumprimento da lei. Mas, para celebrar o ANPP, eles querem seguir estritamente o que diz a lei, o que é uma baita de uma hipocrisia. Então, além dessa questão da confissão, nós temos também a questão da abrangência do ANPP, que, segundo a cláusula lá da proposta, diz que essa proposta de acordo de não persecução penal, ela se circunscreve apenas aos aspectos criminais do fato, ou seja, não abrange a área civil e nem a administrativa, ou seja, você pode ser processado a ressarcir o erário e vão utilizar essa confissão contra você, porque já está lá dizendo que ela pode ser utilizada. Você pode ser processado administrativamente, receber uma inelegibilidade, você pode deixar de contratar com o poder público. Então, assim, existem reflexos que podem vir a surgir administrativo e civilmente, além de que, se porventura eles quiserem investigar você por um crime mais grave, esse ANPP que você firmou não vai te evitar que isso aconteça. Então, não é interessante, não faz sentido, é uma proposta que continua sendo irrazoável, e a gente esperava que o Dr. Gonê, quando assumisse a PGR, fosse mais menos desinteligente, né, nessas propostas, mas infelizmente eles continuam com essa mesma linha de pensamento punitivista em relação a essas pessoas do 8 de janeiro. Mas, para finalizar, eu queria falar a respeito da finalidade da amenização desses termos do ANPP. Por que a Procuradoria-Geral da República está amenizando algumas cláusulas de modo a induzir as pessoas a assinarem mais esse ANPP? Segundo uma matéria que saiu no dia 9 de janeiro na revista Exame, o Dr. Paulo Gonê informou que a PGR tem interesse de que essas pessoas assinem um ANPP, abre aspas, para poupar o STF de julgar mais de 1.000 ações penais. Veja bem, o interesse da PGR para que as pessoas assinem o ANPP não é para cumprir a obrigação legal, não é para promover a justiça de uma forma não estigmatizante, que é a proposta do ANPP, né? O espírito da lei, o espírito da norma do ANPP. Não. A ideia da PGR é fazer com que o Supremo Tribunal Federal se desafogue dos processos, porque se os ANPPs não forem celebrados, o Supremo Tribunal Federal vai ter que julgar essas mais de 1.000 ações penais que eles abriram lá indevidamente, sem ter competência para isso, e agora estão preocupados em como julgar. Se o STF quis se transformar em uma vara criminal de cidade pequena, é problema do STF, ele que arranje pauta
para julgar esses processos que não deveriam estar lá. Então, nós só temos a lamentar porque a Procuradoria-Geral da República, mais uma vez, funcionando como um puxadinho do STF. A gente esperava que com a saída do Dr. Carlos Frederico, que apequenou a PGR, a Procuradoria-Geral da República voltasse a ser um órgão independente, mas pelo visto o Dr. Gonês está indo na mesma linha e tentando fazer o trabalho, diminuir o trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é uma pena. A gente vai continuar denunciando e vai continuar falando, demonstrando as irregularidades e ilegalidades que estão acontecendo nesse processo, e eu, se fosse eu que estivesse sendo processado, sabendo que mesmo que se eu fosse condenado, eu não seria mais preso e dificilmente eu seria condenado a uma pena pior do que a que já me foi imposta, que foi a de prisão, a de uso de tornozeleira eletrônica por quase 1 ano, né? Então, eu não aceitaria.